acho que a gente pode começar. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Lorena, eu faço parte do time de relação com investidores aqui da Equitas. Eu vou ajudar aqui a organizar aqui a troca com o Luiz, né? Luiz Felipe Amaral, sócio, gestor e fundador da Equitas. A gente coletou algumas perguntas aqui nas redes sociais, algumas perguntas foram enviadas previamente, então elas estão anotadas aqui, a gente preparou um material para responder essas perguntas, e à medida em que forem surgindo outras dúvidas, vocês podem enviar, por favor, pelo chat. A Daniela Magro, que é sócia aqui da Equitas também, e rede comercial, está acompanhando aí o chat, ela vai organizar as perguntas, e a gente vai colocar aqui na nossa pauta, tá? E o Luiz vai responder também. Então, a gente vai primeiro dar prioridade para as perguntas que foram enviadas previamente. Acredito que essas perguntas já respondam, que essas dúvidas sejam comuns com as dúvidas que muitas das pessoas têm. Então, já vai responder bastante coisa, mas se forem surgindo novas dúvidas, vocês mandam por aqui também, tá? Acho que já temos 31 pessoas, a gente já pode começar. Luiz, quer se apresentar aí, para quem não te conhece, acho que todo mundo já te conhece, mas fazer umas considerações iniciais, por favor. Tá joia. Bom, estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Eles Legal. não vão conseguir falar, né? Que eles estão com os microfones e a câmera bloqueada, por isso que o nosso meio de comunicação vai ser um chat. Tá bom, conto com vocês aí para fazer a tradução. Não, tá joia. Obrigado a todos pela participação. Meu nome é Luiz Felipe Amaral, eu sou sócio-gestor, fundador aqui da Equitas Investimentos. Para quem não me conhece, eu comecei no mercado no meio dos anos 90, tive uma passagem por consultoria, depois fui trabalhar em banco como analista de ações, e final dos anos 90 acabei indo para os Estados Unidos fazer um MBA na Universidade de Chicago. Trabalhei um tempo em Nova York, num banco de investimentos, fazendo investment banking, e voltei para o Brasil em 2003 e montei a Equitas, originalmente assessorando empresas em processos aí de transações de fusões e aquisições e finanças corporativas em geral. E em 2006 nós nos tornamos uma gestora, desde então a Equitas vem se desenvolvendo como uma gestora de renda variável, focada em renda variável, com uma estratégia que está representada no Equitas Selection, que começou em 2010. Então, acho que a maioria de vocês já conhece, mas só para fazer uma pequena, breve recapitulação. Vamos, enfim, a gente viu que tem uma série de perguntas e dúvidas, a ideia era ter essa oportunidade aqui para enfim, conversar em relação a perspectivas, em relação a como é que, enfim, o que a gente está fazendo aqui, de forma aberta, todas as dúvidas que tiverem, estamos à disposição para tirar. Legal, Luiz, obrigada. Bom, vamos começar então com uma dúvida. Na verdade, essa live aqui, né, essa sala aberta foi provocada aí por investidores, né? Vocês que convocaram, e a gente representa pela transparência, né, que é um pilar nosso aqui, a gente resolveu atender os pedidos e fazer esse coloque respondendo de forma bem aberta todas as perguntas. E a primeira pergunta que veio, que a gente coletou ali no Instagram, né, no box de perguntas, né, que veio bastante, sendo bem repetida, é sobre performance. Então, como são muito parecidas, eu vou ler as perguntas aqui de todos vocês e aí eu passo a palavra para o Luiz responder. Então, a primeira pergunta é: por que o fundo continua performando mal? Por que está demorando para o fundo se recuperar em relação a outros da mesma categoria? Estou no prejuízo desde 2019 com esse fundo. Quando verei algum resultado? Quando vão parar de perder para o Ibovespa? Por que o fundo nunca conseguiu recuperar a queda de 2020? Quando é que o Equitas Selection vai reverter o prejuízo de seus investidores? Já faz um ano. Então, acho que todas as perguntas são parecidas, Luiz. Eu acho que a resposta vai ser uma só para todas essas. Tá, vamos tentar abordar aí a questão dessa performance do jeito que que está sendo colocada. Tem bastante gente que entrou no fundo mais recentemente, e ano passado foi um ano de performance ruim para o fundo, e então queria começar compartilhando aqui um slide, só para a gente estar na mesma página em relação ao histórico, para todo mundo entender aqui do que a gente está
falando. Já apareceu para mim aqui, está funcionando, tá? É que eu acho que aqui está... Só um pouquinho. Problemas técnicos? Variar, né? Foi. Agora está aparecendo. O que vocês estão vendo? Estão vendo aí? Estou vendo a página inicial, perguntas e respostas com o gestor. Vamos lá. Tá, aqui tem... É bom que eu tô vendo a minha apresentação pelo do Caio aqui. Que é o histórico do fundo, né? Desde o começo, né? Desde quando a gente começou o Selection, a gente fazia gestão desde 2006, como eu comentei. Então, começamos por gestão de fundos long short e decidimos ao longo do tempo sair dos fundos long short para focar nessa estratégia do Equita Selection, que a gente acha que é o veículo de investimentos que está melhor alinhado com o que a gente acha que sabe fazer bem e acha que consegue evoluir em cima desse entendimento que faz bem. O histórico que a gente montou nele desde 2010 é o que está representado nesse gráfico aqui. Estamos vendo o de 10 anos, com retorno anualizado. Tá. O que ele mostra aqui, né? Esse é o desempenho do fundo em 10 anos. Ele teve, nesse período aqui, de forma acumulada, um ganho bastante superior ao do mercado, do Ibovespa, do CDI, de qualquer índice de mercado, e quando a gente compara nessa janela longa, com qualquer, assim, eu diria que 99% dos fundos de ação, a gente tem um desempenho superior. Agora, não foi, como dá para ver por esse gráfico aqui, uma jornada, enfim, de trajetória retilínea, né? Não é que a gente conseguiu fazer isso aqui entregando performance consistente, assim, ao ponto de ter a cada 6 meses, 1 ano, performance, desempenho desse tipo aqui, né? A gente teve períodos aqui, quebrando em períodos aqui dos 3 primeiros anos do fundo, né? A gente teve um desempenho muito superior, bastante destacado em relação ao índice, em relação ao CDI. Aí ali de 2013 a 2016 tivemos uma performance em absoluto, né, em termos absolutos, ruim, negativa, e em alguns períodos assim de 1 ano e meio, aqui entre meio de 2013 até meio de 2014, até pior do que o Ibovespa. E aí depois de 2016 para final de 2019, um desempenho também ultra destacado. E a composição é aquela, né, que agora mais recentemente, né, desde o começo de fim de 19 até agora, o fundo está perdendo está tendo um resultado negativo de 19% acumulado e perdendo para o Ibovespa. Então essa é a figura dos últimos 5 anos. Isso aqui foi um pedido acho que do Carlos no Instagram, que pediu para a gente mostrar a figura de 5 anos. Então está aqui o desempenho acumulado do fundo num período de 5 anos. Ele ganha bastante de CDI, de Ibovespa, de IBX, enfim, da média de mercado, ele ganha bastante. Então, essa é a característica, né, do desempenho do fundo. A gente sempre fala para os nossos investidores, né, como deveriam, na nossa visão, olhar a gente, né, em janelas. Aqui é a tabela que mostra o desempenho do fundo, assim, desde o início eu falei, né, são 525% de retorno, isso dá 18%, quase 19% anualizado de retorno ao ano, num período que o Ibovespa deu 6%. Então, realmente um desempenho bastante destacado. Os últimos 12 meses, ele está com 40% contra 60% do Ibovespa, então ele recuperou menos do que o Ibovespa. Isso aqui pega bem no período ali de quando caiu o mercado, né? Então pega a recuperação ali no final de março, ele recuperou 40%, o Ibovespa foi mais acelerado em 60%. Pegar 24 meses, a gente está com 19% acumulado contra 22% do Ibovespa, em 36 meses são 45% contra 36%, e em 60 meses, lá com 5 anos, dá 166 contra 133. Então, o fundo tem uma característica
estou querendo dizer aqui que o que aconteceu nos últimos, a performance que aconteceu em 2020, e ela não é nada atípica em termos de ter um período de performance negativa ou desempenhar pior do que o índice. A gente já viu isso no passado, podemos até entrar depois no detalhe, não sei como é que vão evoluir as perguntas, mas dá para entender a natureza disso. O que a gente fala para os nossos investidores sempre, quando investem com a gente, pela natureza do que a gente faz, deveriam nos olhar com um olhar realmente de longo prazo. A gente toma decisões de investimento olhando o fundamento de empresa, a gente tem todo um time estruturado para isso, que vem trabalhando junto há muitos anos, de gente especializada, especialistas em analisar negócios, analisar dinâmicas concorrenciais, tentar entender das empresas num nível de detalhe ultra profundo, quais são os diferenciais competitivos das empresas, e com isso, dentro de uma dinâmica de um processo de investimento que vem sendo aprimorado ao longo de muitos anos, né? Os sócios aqui, depois eu posso mostrar um pouco sobre estrutura, é uma equipe ultra bem estruturada e o núcleo trabalha junto há mais de uma década, então sabe o que está fazendo isso junto há bastante tempo e toma decisões baseado num horizonte de 3 a 5 anos. Sempre quando a gente entra numa ação, escolhe uma ação, é isso que a gente está olhando. A gente acaba sempre instruindo nossos investidores a olharem o fundo dessa maneira também, ter um horizonte de 3 a 5 anos, pelo menos, para investir no fundo. Então, não é para para ter investido no fundo só aquele pedaço de investimento que você não vai precisar nos próximos 6 meses, a gente pode até ter visões em relação ao que vai acontecer com o mercado nos próximos 6 meses, próximo ano, mas não é para ter a parte dos seus recursos que você vai precisar nesse período investido no fundo. É realmente aquela parte dos seus investimentos que você quer ver ter um desempenho maior e por isso tem essa parte dos seus recursos separados para que não vai precisar para o longo prazo. Se olhar o resultado daí, aquele gráfico, né, traduzido em risco de perda de alguém que tenha um horizonte de investimento de 1 ano, né, que em vermelho está o Ibovespa, em verde é o Equity Selection, em azul é o que a gente chama de alfa, que é o diferencial de performance do fundo em relação ao índice, né? Então, a chance de você ter uma performance negativa em relação ao índice. E aqui, uma grande vantagem para analisar uma casa de investimentos como a nossa, que a gente tem histórico. Então, dá para fazer um histórico longo e entender como é que a equipe, o fundo se comportou em períodos bem distintos e longos, né? A maneira como a gente acha que é mais adequada para se avaliar o tipo de trabalho que a gente se propõe a fazer. Quem tem um horizonte de investimento de 1 ano, nesse período, nesses quase 11 anos desde o começo do Selection, teve uma chance de perder dinheiro de 47% no Ibovespa e 45% no Equity Selection. É quase jogar moeda para cima, né? Quase meio a meio. E 26% de ter um alfa negativo se investir no Selection, ter um desempenho pior do que o Ibovespa. Quem investiu com 2 anos de horizonte, que nos deu 2 anos de prazo, né, para desempenhar, teve um risco de perder dinheiro. No Ibovespa foi de 42%, no Selection foi de 14% no nosso fundo. Quem teve horizonte de investimento de 3 anos, né, quem nos deu 3 anos aqui de mandato, vamos dizer assim, para gerir parte dos seus investimentos, o Ibovespa ele teve uma chance de perder dinheiro de 35%. Com a gente foi 5%. Para quem tem um horizonte acima de 3 anos, né, 4 anos, nesse período até agora de quase 11 anos foi 0. E 5 anos também 0. Quer dizer, a gente não fala a história do longo prazo só da boca para fora, não é para ter uma desculpa em relação à performance de curto prazo. É o que a gente faz, a natureza do que o fundo se propõe a fazer, da estratégia de investimento, ela é voltada para colher frutos no longo prazo e o desempenho histórico mostra isso. O que acontece que a gente vê, às vezes, uma quantidade maior de gente com incômodo, inclusive quando fala de 1 ano, né, nos últimos anos, já estou há 1 ano no fundo, teve bastante gente, de fato, que entrou no portfólio, no fundo, no final de 2019
e no começo de 2020, antes da pandemia. O fundo, nesse período, teve um desempenho ruim, teve uma mudança de cenário brutal que aconteceu nesse período aí com tudo que aconteceu com o Covid, e então tem uma quantidade de gente ainda que não viu, né, o desempenho histórico longo. A gente não tem dúvida nenhuma que esse desempenho virá. A gente está internamente, o que é importante para esse desempenho acontecer, a gente está não só trabalhando, como está aprimorando. A empresa hoje ela é certamente melhor do que foi no começo, do que era no começo do ano passado, que era melhor do que era no começo do ano anterior, que era melhor do que há 3, 4, 5 anos antes. A gente tem cumprido uma trajetória aqui de aprimoramento contínuo que nos dá uma segurança enorme de que, enfim, os retornos virão. Agora, o timing disso, essa é a característica, né? A característica é que nossos retornos acontecem no horizonte de mais médio e longo prazo, de alguns anos. Não, muito importante essa questão das janelas aí, né, Luiz? Porque quando a gente olha aí os 525 acumulados nos 10 anos, eles bem atrativo comparado aos 87 do Ibovespa, é importante você mostrar, igual você mostrou no início ali, que entre 2013 e 2014 a gente teve uma performance abaixo do índice, a gente teve uma performance negativa que a pessoa que teve os 525 e está 10 anos no fundo, ela passou por esse período também, né? E que isso se recuperou ali depois ao longo do tempo. Ótimo. E aí, vieram algumas outras perguntas, também nesse sentido de performance, mas falando em relação a outras classes, né, a outros fundos. Então, vou ler duas perguntas aqui nesse sentido. Né? Por que a demora para recuperar a perda em relação a outros fundos? E possíveis causas da dificuldade de recuperação do Selection pós-março de 2020 versus a maioria dos FIAs do mercado. Tá, assim, o que a gente se propôs a fazer como desenho de atuação, né? Desenho de produto e de atuação. A gente não só se propõe a investir em ações, em renda variável, oferecer um bom portfólio para os nossos investidores, mas a gente se propõe a ter um fundo de alta performance. Né? É um fundo, olhando para longo prazo, eu não acredito muito na sustentação de alguma coisa mediana, de alguma coisa que está próxima da média. Então, a gente foi até, talvez, aí tem modulações, mas a gente de fato, se propôs a ter um fundo, um portfólio de alta performance, com todas as implicações que tem isso para dentro de casa, mas isso não foi por acidente, isso é pensado. A gente, numa visão de longuíssimo prazo, a gente acredita que a gente consegue, dessa maneira, atrair pessoas com um determinado perfil, um determinado tipo de ambição e um determinado tipo de, enfim, curiosidade e disposição para se aprimorar o tempo todo, que é bem o típico de uma equipe de alta performance. E o fundo reflete um pouco disso. O que eu estou querendo dizer aqui? Ele vai variar, né? Um fundo de alta performance ele vai ter desempenho eventualmente bastante diferente da média, como é o caso do Ibovespa, e em relação aos demais também, né? Isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. É natural, no nosso histórico foi assim, quando a gente teve períodos de desempenho positivos, os desempenhos tendem a ser mais acentuados em relação tanto à média quanto a outros fundos, e em períodos que vai mal, isso acontece da forma inversa. Então, é um pouco do que está acontecendo em relação ao resto do mercado. Agora, a gente não tem aqui, a gente está fazendo a nossa avaliação interna aqui o tempo todo, né, de qual que é o melhor portfólio, dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente discute aqui e faz escolhas baseadas na nossa percepção da melhor relação risco-retorno possível, e eu não sei exatamente o que os outros fundos estão fazendo, né? Eu não acho que é um exercício que faça muito sentido ficar olhando a carteira dos outros fundos, porque isso é olhar o que eles fizeram no passado, não é o que eles estão pensando hoje, olhando para frente. Mesmo tivesse essa capacidade de olhar todos online, isso me importa muito pouco, né? Importa bastante saber daquelas pessoas que
A gente tem bastante gente que a gente admira no mercado, de outros fundos, concorrentes, mas é interessante saber o que está pensando, né? O que ele vai fazer, né? Não o que ele já fez. Então, eu tenho pouco capacidade de avaliar o que os outros estão fazendo. Legal, Luiz. Então, como a gente está fazendo diferente, aí o pessoal perguntou bem de estratégia também, né? Em relação à performance, se tem alguma mudança de estratégia para reverter as perdas de 2020 e se o Equity Selection ele vai mudar de estratégia, né? Porque ainda não se recuperou das perdas de 2020. Então, vieram duas perguntas nesse sentido e eu acho que você já consegue puxar o gancho para isso. Tá, deixa eu voltar para uns slides aqui. Eu tinha colocado alguns slides que eu acho que pode ajudar também a responder algumas coisas. Até da pergunta anterior, quando se falou de Ibovespa, eu quebrei aqui hoje a exposição do fundo, né, da carteira, que é mais ou menos parecido com o que é o típico histórico, né, com algumas poucas mudanças, e comparando com o índice, né, para as pessoas terem, para quem quer ter um entendimento de comparação de desempenho do portfólio do Equity Selection em relação ao índice, mais do que entender sobre estratégia e tal, é importante entender, enfim, como é que o fundo está exposto em relação, pelo menos, aos macro setores, né? Aqui também eu coloquei um gráfico que, no vermelho, mostra a exposição do índice Ibovespa em relação a alguns setores, do tipo os setores domésticos. A gente separou entre defensivos e cíclicos, os grandes bancos, que é uma parte bem representativa do Ibovespa, que é mais ou menos 18% do índice, e uma composição bem grande, 37%, que são as empresas ligadas a produtoras e exportadoras de commodities, né? Essa é a parte importante para o índice. A gente tem tipicamente uma exposição menor do que o índice em empresas de commodities. Isso por uma visão de entendimento nosso de onde que estão os nossos principais diferenciais. Não quer dizer que a gente não possa ter exposição e não tem, a gente tem historicamente exposição, mas essas empresas elas têm um driver de criação de valor que é um driver importante para não é nem criação de valor, é para o desempenho delas, que é o preço da commodity, né? E isso é um fator aqui que a gente tem muito menos capacidade de ter um olhar diferenciado do que em relação às dinâmicas concorrenciais dos setores domésticos, onde a gente pode fazer o trabalho de checagem o tempo todo, coleta de informação, pesquisa, tanto online quanto no mundo offline, conversas com concorrentes de empresa, com fornecedores. Isso nos dá uma visão muito mais diferenciada do que em relação ao preço da commodity, que varia em função de oferta e demanda acontecendo no mundo todo. A gente cobre isso, tem um bom acompanhamento, mas a gente acha que o nosso diferencial maior está nisso que eu comentei dos domésticos. Então, e ali também tem uma capacidade, no nosso entendimento, maior de compor retorno. Então, a gente tem uma exposição muito maior nos nomes domésticos, tanto defensivos quanto cíclicos, uma exposição muito menor em commodities, e hoje a gente tem nada nos grandes bancos, né? Então, aqui, desses descasamentos aqui, você quiser entender como é que no curto prazo se comporta o fundo em relação ao índice, vai ter uma boa visão olhando para esses macro setores. Quando você tiver grandes depreciações cambiais, esses do real, né, esses setores aqui de commodities, eles tendem a ir melhor. Então, o índice é capaz de ir melhor do que o fundo na média, e quando tiver em grande desempenho, às vezes em grupo dos grandes bancos, também o índice vai ter um desempenho possivelmente melhor do que o fundo. Aí eu vou entrar aqui na questão de, perguntaram sobre mudança de estratégia. Na verdade, assim, o que a gente faz aqui o que tem de mudança e o que não tem de mudança, né? O que não tem de mudança é a natureza do que a gente faz. Então, o que tem de mudança? Tem de mudança algo contínuo, que é tentar se aprimorar o tempo todo, né? A gente acha que a principal característica para um bom investidor de longo prazo, e isso aqui é um jogo que a gente se propõe a fazer, não a gente não acha que vai ganhar nenhum jogo de curto prazo, a gente está num negócio aqui contínuo para sempre, e a característica principal é estar buscando aprimoramento o tempo todo. Mas o que é o nosso forte, né? O nosso forte, como eu comentei no começo, é entender de negócios de empresas. Eu botei aqui no gráfico um exemplo de uma ação que é a Exetec. Isso aqui é simplesmente o desempenho dela desde o começo do fundo,
Eu botei a EZTEC porque ela é a única ação que está desde o começo do fundo, no portfólio, né? Então, ela está há 11 anos aí. E dá para ver pela natureza, botei por duas razões. Uma, porque é a empresa que está há mais tempo no portfólio, e uma outra porque é uma empresa que não mudou, não teve grandes alterações internas nesse período todo, né? Não sofreu nenhuma grande ruptura. O que eles fizeram foi ajustar a companhia ao longo do tempo para algumas mudanças externas de mercado, e esse é um setor, né, uma empresa que é impactada pelo externo, é um setor super cíclico, mas é um setor difícil de se operar, com barreiras de entrada baixas, muito difícil de compor retorno, porque não tem tem uma dificuldade grande de se compor diferenciais estratégicos. Então, o negócio aqui é um jogo de execução o tempo todo, né? Execução primorosa em todos os elementos que são importantes para a construção. Isso aqui eu acabei não comentando. A EZTEC é uma empresa uma incorporadora aqui de São Paulo, mercado imobiliário, segmento médio alto, né? Nesse período todo aqui, dos últimos 10, 11 anos, quase todas as empresas, não sei as de baixa renda, mas as empresas que operaram no segmento da EZTEC, a grande maioria ou quebrou ou foi incorporada. A gente, lá em 2007, teve uma onda enorme de IPOs desse segmento, quase todas não estão mais aí, né? A EZTEC é uma das poucas que ficou e é a única empresa, na nossa visão, que conseguiu, nesse período, em termos acumulados, gerar valor para o seu acionista acima do custo de capital. Foi a única. E sem grandes mudanças. E ainda assim, a empresa, o que aconteceu? Ela passou por um período, a ação, né? A ação passou por um período de 3 anos com um desempenho espetacular, depois 3 anos de um desempenho muito ruim, depois um período de 3 anos espetacular de novo, e agora um período recente perdendo um pouco. O que dá para fazer aqui com alguém que se propõe a investir em ações? Tem gente que se propõe, por exemplo, a pegar pequenas variações, né? Vocês estão vendo o mouse aqui. Alguém comprou aqui, se propõe a comprar aqui, vender aqui, comprar aqui de novo, vender aqui de novo, comprar aqui, vender aqui, e conseguir acertar nisso continuamente, é um tipo de jogo, né? Um tipo de característica que você pode, se eventualmente conseguir uma metodologia para fazer isso, pode ser que tenha ganhos. A outra abordagem é a abordagem de você tentar entender, do ponto de vista do que está acontecendo externamente, né, no macro, né, nem no micro, no macro, né, como é que a economia está se mexendo e como é que isso vai impactar os setores. Então, poxa, eu acho que aqui, em 2010, eu estou super confiante com a economia, então eu vou investir em várias empresas do setor imobiliário, porque é um setor cíclico. Então, eu vou comprar EZTEC, Iven, PDG, Gafisa, companhias completamente diferentes, e eu vou surfar isso. Aí, quando eu chegar no momento que eu entendi que a economia vai mal, eu vou vender esse setor, depois eu compro de novo. Essa é uma abordagem. Se a gente conseguisse acertar, né, se alguém conseguir acertar em uma abordagem específica, está muito bem. O que a gente acha que a gente faz bem não a gente não tenta fazer esse jogo de curtíssimo prazo, de comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender o tempo todo. A gente tenta, óbvio, observar os ciclos econômicos, óbvio, isso é a parte importante, mas a gente acha que o principal diferencial nosso está em entender o fundamento da empresa, né? O que ela tem de diferencial e como é que, a partir dos diferenciais dela, ela vai gerar valor para o acionista. Então, a gente abre mão até de acertar esses movimentos de curto prazo, ou até, enfim, esses ciclos um pouco de períodos mais longos com desempenho pior e focar no que a gente sabe fazer bem, que é entender fundamentos. Então, esse aspecto da estratégia, a gente não vai mudar, né? Não vai ser em função de uma performance negativa de um ano e meio, que a gente vai alterar o que a gente acha que sabe fazer bem, não tem dúvida que sabe fazer bem, e não tem dúvida que dá resultados no longo prazo. No longo prazo, apesar de ter passado por vários momentos aqui onde a ação teve desempenhos negativos, os fundamentos da empresa prevaleceram e o retorno acumulado acabou sendo, ao longo dos anos, bastante destacado. Então, enfim. Perfeito, Luiz. Só sobre a EZTEC, está há 11 anos no fundo, mas ela é constantemente aí reavaliada, tá, pessoal? Porque a gente fala que está há 10 anos, né, Luiz? É importante só ressaltar isso aí. Não, é verdade, assim, isso que você falou é super relevante, porque às vezes as pessoas falam, poxa, vocês lá atrás então acertaram
vocês viram a EZTEC 10 anos para frente. Não, a gente não viu, a gente faz uma análise, né, tenta entender a empresa em profundidade, a dinâmica do setor, e checa isso o tempo todo, né? Checa para validar se primeiro se nossas hipóteses, né, nosso entendimento está correto e ele permanece correto ao longo do tempo, e tenta entender o que mudou, tanto internamente quanto externamente, o tempo todo. Então, ela está no portfólio no final das contas, porque esse case foi revalidado sequencialmente ao longo de 11 anos. E essa é a consequência dele de estar no portfólio, que passou por um crivo aqui de reavaliação o tempo todo. É assim que a gente trabalha. É isso. Tem até perguntas sobre a EZTEC aí, mas aí a gente vai colocar... Estou vendo vocês, tá, gente? Dani também está aí anotando as perguntas, a gente vai colocar para o final, tá? Podia falar de papéis aí, tem algumas perguntas de papéis, e a gente coloca a EZTEC, as incorporadoras aí que vocês perguntaram na lista. Mas só para a gente dar uma sequência aqui no raciocínio, vamos entrar então numas perguntas sobre estrutura, tá? Do fundo. O pessoal está com muita dúvida a respeito do crescimento que o fundo teve em 2019, né? E aí tem essa pergunta aqui, ó. O fundo ter passado de centenas de milhões para bilhões influenciou a má performance em 2020? Tá, meu entendimento é que não. Por quê? Deixa eu voltar aqui de novo, mostrar mais um slide aqui para vocês, que isso aqui é a atribuição de performance do fundo nessa tabela da esquerda, desde o começo do fundo, esses quase 11 anos, e na direita nos últimos 36 meses. Então, mostra aqui quem que contribuiu para a performance do fundo nesse período, né, em nomes, né, dá para ver dá para ver que eu acabei de mostrar a EZTEC. A EZTEC é a que mais contribuiu, porque é o que ficou mais tempo também, né, teve um desempenho muito bom e ficou mais tempo. Então, dá para ver um pouco do tipo de diversificação, do tipo de empresa que a gente historicamente tem no portfólio, teve. E aqui eu chamo a atenção para essa coluna aqui, que é o período, holding period médio, que a gente manteve nessas posições principais. Então, tem empresas que estão aí como falei, quase 11 anos, por causa da EZTEC, Panvel está há 100 meses, na média dá mais de 40 meses, né? Então, a gente tende a ficar durante muito tempo nas mesmas posições, que faz um entendimento aprofundado das características da empresa e do setor. Quando decide investir, a gente vai reavaliando, mas a tendência é ficar durante bastante tempo. Então, mexer, a gente não depende da movimentação das ações em curto prazo para dar o desempenho. E essa característica que mais seria afetada pelo tamanho, né? Se você tem uma atividade de comprar e vender o tempo todo, e é isso que gera o seu resultado, conforme maior fica o fundo, mais difícil fica essa movimentação. É claro que tem um fundo maior, né, muito maior, ele é mais difícil de ser gerido, mas não vejo como sendo esse o nosso caso, nem o que aconteceu para justificar a performance negativa desde a crise. Na crise, a gente já falou bastante sobre isso em várias lives, tal, ano passado também, inclusive no meio da pandemia, eu me expus bastante para comentar como é que a gente estava vendo as coisas. Ali teve uma carteira que a gente entrou no fundo, que são decisões que tinham acontecido antes e que foram bastante impactadas por um cenário muito diferente do que a gente tinha visto até então, que não foi simplesmente uma crise econômica que acaba afetando os setores cíclicos mais do que os outros, mas foi uma crise também com elementos de mobilidade, né? Então até alguns setores que eram tidos como não cíclicos foram impactados também. Então a gente teve uma infelicidade de ter bastante coisa vinculada à mobilidade, que sofreu bastante. E tivemos um entendimento, a gente não antecipou toda a deterioração que aconteceria com a pandemia, e quando nos demos conta que estávamos numa situação de que o mundo inteiro iria, pelo menos o mundo ocidental, iria para lockdowns extensos para combater o vírus, a gente acabou achando que, ou se preparando para uma recuperação que a gente saberia que ia acontecer, mas uma recuperação mais lenta, né? Mais lenta num cenário de maior incerteza. E os ajustes que a gente fez no portfólio naquele momento foram ajustes
privilegiando empresas que tinham uma segurança, uma previsibilidade de receita maior. E aí o mercado surpreendeu tanto, da maneira como surpreendeu na queda, surpreendeu na volta, né, na subida. Então o fundo ficou um pouco para trás também ali, e aí tem questões, enfim, nomes específicos, que é muito difícil fazer a análise de 12 meses com tudo isso que eu comentei. Mas não vejo a característica, dada a nossa característica, tendo sido impactada por tamanho do fundo nessa crise. Beleza. Seguindo ainda sobre tamanho do fundo, né? Então, a pergunta é como vocês lidam com o capacity do fundo? E como que a gente se organizou no boom de 2019, né? Com esse crescimento aí dos ativos, com o crescimento aí dos valores sob gestão. Tá, deixa eu puxar mais um aqui sobre a questão de lidar com o capacity, né? O capacity a gente, a verdade é que não tem um número exato para falar para você, o fundo tem um determinado capacity, né? A gente tem uma estratégia que tem uma equipe preparada para gerir um portfólio e que está evoluindo o tempo todo, e o mercado em paralelo está evoluindo o tempo todo, e a gente, óbvio que a gente tem um moving target aí do que o que é ser grande demais, o que é um tamanho que pode prejudicar o desempenho. A gente não acha que está nem próximo disso, tá? Não vê por aí. O que a gente fez internamente desde 2019, não diria que 2019, a gente vem passando por um processo de evolução desde a construção da empresa. E, como comentei aqui na minha fala inicial, eu acredito no negócio de alta performance e baseado em aprimoramento contínuo. Então, isso é o que não vai mudar. A gente vai o tempo inteiro investir na empresa, na equipe. Com um tamanho maior, a gente acelerou algumas iniciativas. Então, hoje, estou colocando aqui o nosso organograma, o que é a Equitas. A Equitas é uma empresa com 29 pessoas. Grande parte disso são 18 na equipe de investimento. A gente tem as equipes de suporte, risco e compliance, TI, operações e relações com investidores sendo tocadas por gente bastante sênior, experiente, até nas equipes de operações, TI, risco, compliance, eu diria até quando compara com outros fundos de ação, assim, muito bem estruturado, com gente de 20 anos, 15 anos de mercado, que passaram por instituições super renomadas, mesma coisa no nosso time aqui de relações com investidores. E no time de gestão, a gente, que é o que gera performance, no final das contas, no fundo, a gente parte de um núcleo que trabalha junto há muito tempo, né? Sou eu com os meus sócios, né? O Paulo está comigo acho que são 16 ou 17 anos, o Bruno e o Sérgio há 13 anos, o Vinícius entrou em 2019 como sócio da empresa. Ele era uma pessoa que a gente conhecia o trabalho dele de perto há mais de uma década, então é sempre difícil fazer uma contratação lateral com uma posição tão importante, mas é um cara que a gente conhecia há muito tempo, tinha um alinhamento grande de valores, de visão de longo prazo, e tinha um respeito enorme pelo trabalho dele. Eu achava que ele era o melhor analista que tinha dos setores que ele, um dos melhores do sell side, sem dúvida nenhuma, e dos setores que ele cobre, enfim, sem dúvida nenhuma, que é energia e utilities, né? As concessionárias e energia. Foi 9 anos, trabalhou 14 anos como analista do Credit Suisse, onde a gente tinha o contato com ele, e foi 9 anos escolhido pelo Institutional Investor como destaque como analista dos setores dele. Um cara ultra qualificado, que a gente usava até, os setores dele eram os únicos setores que a gente se apoiava mais na opinião do analista externo do que do nosso time, né? E esse analista externo era o Vinícius. Então, a gente trouxe ele para a sociedade, e do resto da equipe, né, tem várias pessoas aqui que estão sendo treinadas e crescendo junto com a gente ao longo do tempo, e a gente fez algumas adições importantes no time, né? O Matheus está aqui há bastante tempo, o Salomão a gente trouxe no começo do ano passado, um cara com 10 anos de experiência em M&A, para ajudar o Paulo na cobertura dos setores de
financials e saúde. O João Silveira já estava no time há mais tempo. O Matheus Presoto, analista que estava com a gente há algum tempo, a Natasha, mais recente estagiária. O Antônio Prado voltou para a equipe, foi um analista que tinha trabalhado com a gente até 2014, depois saiu para trabalhar um tempo em M&A e estava nos Estados Unidos agora, ele completou o MBA dele lá no MIT. A gente trouxe ele de volta para olhar o setor de tecnologia nos Estados Unidos, né? Então, a ideia aqui é ele nos trazer o que está acontecendo lá de mais atualizado, em termos de modelo de negócio, tendências, para disseminar conhecimento na equipe. Isso é algo ultra relevante para todos os setores que a gente está olhando, né? O que está se passando lá fora, entender o que é o que está acontecendo em tecnologia e ter isso disseminado na equipe, né? E a Gabriela, que entrou no passado também, é uma analista formada no ITA, veio para trabalhar com o Vinícius, está lá ajudando ele em utilities e setor de energia, mas tem um conhecimento enorme de tecnologia também, tem nos ajudado enormemente com as análises de empresas que não são dos setores dela. Então, a gente tem, nesses últimos anos, diria uma troca de ideias entre as verticais, né? São verticais por setores, muito maior do que tinha no passado. E, além disso, a gente investiu na formação de uma equipe de Venture Capital, né? E isso aqui é tocada por uma equipe separada, liderada pelo Felipe Manzano. O Felipe é um cara da Escola Politécnica, que trabalhou na Goldman Sachs e saiu uns 10 anos atrás para empreender, foi um empreendedor de sucesso, teve 2 startups que ele começou e as 2 tiveram um sucesso, acabaram sendo vendidas, uma delas é até bem conhecida, que ele cofundou, que acabou se transformando numa empresa chamada Beleza na Web, que captou muito recurso e foi vendida para o Boticário. O Felipe é um cara que tem uma atuação junto às startups no apoio à parte financeira, principalmente, já há muito tempo, e está querendo fazer a transação dele da vida de empreendedor para investidor, e para ele fazer sentido estar plugado na gente. A gente viu um valor enorme aqui de ter dentro de casa uma equipe muito qualificada e experiente e inserida nesse ambiente de startups, né, de novos de empreendedores com conhecimento técnico diferenciado, pensando e implementando modelos de negócio que vão ser tanto avenidas de crescimento para as empresas mais maduras, quanto possíveis desafiantes, né? Então, isso é uma tendência que está sendo, que veio e está impactando as empresas nos últimos anos, e que não vai embora. A gente está num momento completamente diferente aqui, um momento onde as barreiras de entrada caíram bastante, nunca foi tão fácil para alguém com uma boa ideia, uma boa capacidade técnica, montar o seu negócio e desafiar grandes empresas, e a gente ter um entendimento aprofundado sobre isso vai ser, eu diria que questão de vida ou morte para alguém que se propõe a investir mesmo em empresas maduras, né, como é o nosso caso. Então, para a gente fazia um sentido enorme ter essa equipe dentro de casa, nos ajudando a entender o que está acontecendo lá em tecnologia. Então, foi uma das iniciativas que a gente montou nesse período e tem tido frutos enormes na interação com a nossa equipe. Uma outra iniciativa que a gente fez nesse período, isso aí também é de 2019, é uma tentativa que a gente já tem há muitos anos, já tínhamos feito 2 vezes anteriormente, a primeira foi há 10 anos atrás, de ter um olhar quantitativo sobre o que a gente faz, né? A gente tem a característica de ser uma gestora focada em entender fundamentos de empresa, né? O que são os diferenciais de marca, de distribuição da empresa, de logística, de pessoas, e essa é a abordagem central desse time, todo esse time aqui que está tanto aqui comigo, aqui na equipe de investimento de empresas de ações, e quanto do Venture Capital lá com o Manzano. Mas tem um outro olhar também, que é um olhar de onde é que essas ações, né, que tipo de característica de risco tem por trás. Será que a gente consegue melhorar esse nosso olhar sobre potenciais riscos de mercado, que não é o nosso forte? Então, essa tentativa a gente acabou implementando com uma parceria com uma empresa de fora, chamada Indrema, formada por pessoas com uma qualificação diferente, uma formação diferente.
gente ultra qualificada, né? São 3 PhDs em áreas aqui, tanto de finanças, quanto de engenharia de dados, quanto físicos e engenheiros de software, trabalhando em cima de machine learning para nos apoiar com várias ferramentas aqui para entender sobre composição de portfólio, sobre riscos, ajudar a equipe de investimento na coleta e análise de dados, para as análises que a gente está fazendo nos setores da economia. Então, isso aqui é uma empresa separada, que a gente acabou fazendo uma parceria, que se transformou até numa parceria de investimento para a gente, para ter eles muito próximos, que a gente acredita que essa jornada daqui para frente, tendo esse olhar diferenciado para fundamentos, mas também com uma visão quantitativa, ele pode ser muito vencedor, né? Então, são todas as iniciativas que a gente tem feito nos últimos anos, no sentido de ter uma equipe, como eu falei, de altíssima performance e estar preparado, acho que como ninguém aqui, para gerir um portfólio de renda variável. Perfeito, Luiz. Ou seja, não estamos parados, estamos sempre aí otimizando, né, contratando mais gente, investindo em bons profissionais para fazer a melhor gestão aí dos investimentos do pessoal. Mais 2 perguntas de estrutura, mas a gente pode passar por elas bem rapidinho, que eu acho que a gente já falou você já falou do principal, para a gente entrar em portfólio, papel, que o povo está perguntando aí, que eu sei que estão ansiosos por essa parte, por macro. A pergunta é se o fundo ficou muito grande e por que a gente fechou em 2019, se a gente pretende fechar novamente. Acho que a gente pode responder de uma só vez. Eu acho que não ficou muito grande, essa eu já respondi. Em relação a fechamento de 2019, a gente tomou a decisão de fechar ali no comecinho de 2020, na verdade, porque tinha justamente observado um crescimento, uma entrada muito grande de cotistas num curto espaço de tempo, né, investidores, e a gente vê ali, poxa, a gente sabe que a gente não tem aqui uma maquininha de imprimir dinheiro, né, que vai dar resultados constantes ao longo do tempo, e conhecemos o histórico, conhecemos a natureza da estratégia que a gente está implementando e na natureza dos mercados também, estamos inseridos nisso há muitos anos, né? E sabemos que, de repente, gente que entrou olhando para trás, numa janela, enxergando a gente como, às vezes de uma maneira até meio distorcida, como alguém capaz de entregar esse resultado excepcional o tempo todo e eventualmente acontecesse alguma coisa, poderia decepcionar. E foi o que aconteceu, né? Aconteceu a crise do coronavírus, o fundo performou meio mal, aí você tem uma parte dos investidores meio insatisfeitos. A gente acha que é saudável ter investidores entrando mais espalhados ao longo do tempo no fundo e ter um índice de felicidade dos cotistas maior, né? Muito bom você contar com saber que você tem uma base de investidor que que entende o que você faz e que está satisfeita, né? Que ganhou dinheiro com você. Então, isso aqui traz muito valor para a nossa empresa no longo prazo, né? Além da nossa capacidade de gerir ativos, é também ter um relacionamento saudável e duradouro com a base de investidores. Então, foi isso. A gente achou que tinha que dar uma parada ali em função dessa concentração. Perfeito. Então, agora, saindo de estrutura, vamos para portfólio, né? Que eu já vi que tem algumas perguntas aí, que várias perguntas vocês fizeram aí no chat, já está aqui na nossa pauta. A primeira aí como que está o retrato do fundo hoje, né? Se é um long only ou se a gente se considera um long bias. Olha, eu nunca me apeguei demais a essa história do long only, long bias, porque a gente está pensando que são definições que elas mudam com o tempo, né? O entendimento que é um long bias, desde que a gente montou o Selection, mudou bastante aqui no Brasil, o que é um long bias, né? Que é diferente do que é a visão do que é um long bias lá fora. Então, a gente, quando definiu o fundo, a gente pensou numa jornada, de fato, de longuíssimo prazo, que é a jornada que a gente está. Eu não vejo assim, como eu falei, não acho que vou ganhar jogo em 5 anos, 10 anos, 20 anos. A gente está montando aqui, estruturando uma empresa para a vida. E pensando assim, que as coisas não são estáticas, elas vão evoluir ao longo do tempo, eu quero ter um veículo de investimento que tenha a maior flexibilidade possível para a gente conseguir implementar os nossos diferenciais da melhor maneira possível. Então, ele acabou sendo, pelo nosso entendimento, que o nosso diferencial está muito mais em entender
sobre fundamentos de empresa do que fazer esse timing de mercado e sabendo que a gente está cobrando 20% de taxa de performance, com 2% de taxa de administração, a gente acha que não faz sentido ter uma característica de ficar carregando um volume grande de caixa, né? É ineficiente para o cotista final. E a gente não vai ficar fazendo essas variações de aumentar demais o caixa ou diminuir em função dessa visão de curto prazo. Então, não acho que eu vou gerar resultado extra representativo fazendo enfim, essa mudança. A gente não tirou essa flexibilidade do fundo. O fundo tem essa flexibilidade, mas a verdade é que ao longo desses últimos 10 anos, ele se manteve praticamente o tempo todo quase que totalmente alocado, acima de 95% em média. Então, eu comparo a performance dele muito mais do que com fundos long only, mas eu defino ele como, eu digo, um long only com flexibilidade, um long only pelo histórico, mas ele, se alguma coisa mudar no cenário que não nos dê conforto de estar investido, a gente não vai estar, né? Não vou estar por obrigação investido. E se a gente encontrar nessa trajetória uma oportunidade, né, de identificar, fazendo processo de análise, conhecendo o setor em profundidade, e acaba se deparando com uma empresa que tem fundamentos ruins, ou que a gente acha que vão piorar, assim, casos que é natural, não é o tempo todo, mas de tempos em tempos aparece. A gente tem a flexibilidade, inclusive, para montar posições vendidas. São historicamente bem menores do que o fundo vem, a performance dele vem quase que integralmente da exposição comprada, mas aconteceu no passado. A gente teve algumas que a gente fez vendida na época lá de deterioração das empresas de real estate, lá em 2013, se não me engano, que deu muito certo. Algumas empresas de proteína no passado também, a gente tinha uma clareza grande de que tinham, acho que, um entendimento errado do mercado em relação à qualidade dos ativos. E, enfim, a gente tem alguns históricos aí nesses 11 anos de short, mas são menores. Então, por isso que eu digo, é um long only com flexibilidade. Hoje não tem nada de short, nada relevante. Não, tem nada. Já sabia que ia me perguntar, por isso que eu já perguntei. Agora, recorde aí de perguntas aí no chat e enviadas anteriormente também. O Equitas não dolariza a carteira? Por quê? Ou se dolariza, né? É isso que vai nos responder. A gente não vai fazer nada de forma passiva, assim, no fundo, né? Faz sentido ter um portfólio de Brasil com alguma coisa, com exposição a câmbio? Faz bastante sentido, né? A gente tem uma correlação impressionante inversa, né? Entre ativos de risco no Brasil e câmbio, né? Então, os momentos que se deterioram, o prêmio de risco aumenta no Brasil, o câmbio também se deprecia bastante. Então, como composição de portfólio faz sentido. Agora, a gente não acha que faz sentido a gente oferecer isso para o nosso investidor de forma passiva, né? Eu simplesmente vou pegar e dolarizar uma parte do portfólio sem ter algum diferencial fazendo isso. Prefiro que ele faça, né? Ele entenda que o nosso portfólio é um portfólio de ativos locais e faça esse hedge na composição do portfólio dele, né? Não é só o Equitas que ele tem na carteira dele, vai ter eventualmente uma parte de renda fixa, uma parte para coisa de curto prazo e alguma coisa dolarizada. O que a gente tem hoje na carteira, que é muito vinculado ao dólar, são algumas empresas que são exportadoras de commodities. A gente tem posição em Vale, Suzano e Petrobras, que deveria ser uma empresa que se beneficia também da commodity dolarizada, né? De tempos em tempos isso é questionado, mas a natureza de uma empresa produtora de petróleo ela deveria ter essa dolarização do ativo, né? E está naqueles 20 e poucos por cento, 22% da carteira que eu mostrei no slide anterior. Agora, como eu falei de flexibilidade, como estou vendo esse negócio, pensando na evolução da empresa a longo prazo, a gente tem um esforço há muitos anos de olhar empresas fora do Brasil e analisar, levar para comitê, e até hoje não fizemos nada representativo no fundo de empresas fora do Brasil, porque reconhecendo onde é que estão os nossos diferenciais. Acho que o diferencial maior está a empresa aqui dentro. Eventualmente, se um dia a gente conseguir desenvolver algum diferencial em olhar ativos dolarizados, estará na carteira do Selection.
Já respondeu minha próxima pergunta, que essa é essa, se a gente estava olhando para alguma coisa fora, se tinha alguma coisa fora. Porque eu sei que essa é sempre frequente, apesar de não estar na pauta, que não foi mandada nos books. Tá, só para complementar isso daqui, fora, eu digo, o que a gente tem na carteira é uma posição de Mercado Livre, que ela é uma empresa que tem 50% do negócio dela, metade aqui Brasil, e o resto o resto é América Latina, né? Mas essa é uma empresa, diria que ela não é uma empresa americana, não é completamente diferente. Seus negócios estão primordialmente feitos aqui, Brasil e adjacências. Perfeito. Deixa eu já emendar, falei que eu ia fazer, não deixa eu já emendar, mas que Mercado Livre vocês compram na Nasdaq ou BDR? Só para já encerrar Mercado Livre. Compramos na Nasdaq. Na Nasdaq, beleza. Então, mudando de tema, proteções, né? O que o fundo tem de proteções? Estão melhores e mais confortáveis que em 2019? Hoje, pontualmente, a gente não tem nenhuma proteção no fundo. Proteção é uma coisa que custa, né? Não é... Proteção tem proteção indireta, né? Que é você tentar casar coisas com risco supostamente, com correlações supostamente negativas. A gente tem uma experiência até, vivenciamos isso durante a crise, algumas coisas que tinham essa característica no fundo funcionaram muito mal. Na verdade, quando você precisa dessa proteção indireta, elas tendem a não funcionar. A gente já falou bastante sobre isso em algumas lives, a posição que tinha de Petrobras, junto com a Azul, que deveria neutralizar a exposição de petróleo, acabou sendo um desastre para esse ponto específico de proteção de risco. O resto, né, que são proteções via derivativo, custam, não tem nenhuma proteção que não custe. Você simplesmente ficar carregando proteções grandes no fundo é um arrasto, né? Um arrasto, como a taxa de administração é um arrasto para o cotista, a proteção também é. Então, se eu estiver desconfortável com o cenário, e óbvio que esse negócio tem que casar custo com percepção de risco, né? Mas a gente prefere ter posições, no final das contas, se tiver algum risco que eu não estou confortável, é não ter aquele risco ou ter posição menor, do que comprar, se expor ao risco e buscar proteção. Mas, eventualmente, acontece, principalmente em momentos onde o mercado está bastante eufórico e as coisas parecem muito bem, o custo do seguro, né, da proteção, ele fica barato. Daí vale a pena, assim, quando as pessoas não estão contando com a crise, você comprar alguma coisa de proteção. Esses são os momentos para ter na carteira. O momento que a gente está vivendo agora, não acho que é o caso, né? O preço das proteções no mercado doméstico caíram bem recentemente, mas ainda estão em um patamar bem elevado, né? Porque a gente está vivendo um momento ainda tumultuado, tanto na saída de crise, o mundo inteiro saindo da crise, e aqui no mercado doméstico a gente teve, nas últimas 6 semanas, uma intensificação de ruído local aqui, até meio difícil até de explicar. Assim, tem uma parte de pandemia, tem umas coisas daqueles ruídos que surgem de vez em quando no lado político, enfim, percepção com fiscal, mas que tem impactado bastante a precificação de ativos. Então, não acho que é um momento que faça sentido ter muita proteção, não. Perfeito. Agora vamos para uma pergunta, até respondendo o Agostinho e o Fifico, que mandaram essa pergunta aqui no chat, que, dado tudo isso que você falou, né, quais as principais posições e convicções da carteira hoje? Tá, hoje as principais, a gente sempre tem eu comento isso há anos, né, as pessoas... O típico portfólio nosso é um portfólio que tem nenhum apego a Ibovespa, né? A gente não olha o Ibovespa para ficar perto dele, não é assim, eu quero ter mais ou menos do que o Ibovespa. É dentro do universo de investimentos que tem a maior número possível de oportunidades, a gente escolher quais que a gente acha que fazem sentido, dado a oportunidade, dado o risco, né? E tem que ser calibrada de acordo com o risco, né? Esse é o desafio, esse é o que a gente tenta fazer bem. E fica com um portfólio que, historicamente, tem umas 6 ou 7 ações de empresas que representam de 50% a 60% do fundo. E daí a gente tem algumas posições distribuídas menores, né? Então tem uma cauda longa aqui de ações que compõem os outros 40%, 45% do fundo. Hoje a gente tem 7 ações que representam 55% do fundo. Então está exatamente com essa característica de concentração típica nas nossas posições principais, nas nossas core positions. E aí são nomes do tipo Vale, Via Varejo, a Notre Dame Intermédica, que a gente tem
desde o IPO da companhia, tem sido uma ação, uma empresa de muito sucesso, a Mercado Livre, BTG, a Petrobras e a Suzano. Acho que eu... Falou as principais. 7, isso aí. 7 principais, a parte mais concentrada do fundo, né? Acho que essa aqui já até respondeu, né? Quantos papéis de fato a carteira tem hoje? Você falou aí. Acabei não quantos não? Eu falei dessa concentração das principais. Hoje, no total, a gente tem 32 posições. 32 posições. E com essa característica, né? Esses 7 papéis representam 55%, depois tem os outros 45% em mais 25 posições. A gente tem, nessas empresas que a gente sempre chamou meio de intermediárias ou periféricas na carteira, a gente, o que teve de mudança nos últimos anos foi a gente ter mais empresas e com tamanhos individuais menores, né? Tem uma razão para isso, né? A gente viu aqui, tem um movimento acontecendo no mercado de desenvolvimento natural, né? Que já era parte do que a gente imaginava que ia acontecer no Brasil com a queda de taxa de juros, né? Não só ter o interesse das pessoas por buscar ações, saindo de renda fixa indo para ações, mas tem um impacto do outro lado também da oferta de ter o mercado de capitais ficar muito mais acessível para as empresas, né? Como uma fonte legítima de captação de recursos. Então, e é isso que a gente tem visto. A gente tem visto uma quantidade muito maior aqui de empresas tentando acessar o mercado. E é óbvio que, via IPOs, óbvio que são empresas, muitas delas que você tem pouco histórico, então tem que ser super seletivo nesse processo. Mas o mercado se desenvolvendo com novas empresas e essa tendência que está acontecendo em paralelo aqui, que eu comentei antes, de desenvolvimento tecnológico, tem permitido uma série de empresas aqui a crescerem a ritmos, enfim, altíssimos, empresas crescendo receita 40%, 50%, algumas mais de tecnologia 100% ao ano, e empresas que estão numa fase ainda anterior, que a gente está podendo fazer essa seleção via esses IPOs. Então, a gente optou por, óbvio que são nomes novos, né, que tem que ter um cuidado e ter dimensionamento adequado, menores, mas a gente acha que a composição do portfólio ela fica melhor com essa característica dessas periféricas estarem espalhadas em mais nomes e com tamanhos individuais menores. Beleza. Então, você falou que tem 32 papéis hoje, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, que é por que não mais 15 a 20 na prática? E se uma carteira com quase 40 papéis, né? Até o Felipe, ele está online aí, mas uma carteira com 40 papéis não está deixando o fundo aguado. Não tem 40, são as 32 que eu comentei. E acho que a preocupação que pode se ter com deixar o fundo aguado, né? A gente migrar para a média, isso a gente não vai fazer, né? Eu comentei no começo, assim, a gente se propôs a ser uma gestora de alta performance e assumir as consequências disso, né? A consequência disso é saber que de tempos em tempos a gente vai perder dinheiro no curto prazo e vai ter que vir aqui dar explicação. Então, a gente sabe disso, já passou por isso antes e é parte do negócio. Mas a gente não vai abandonar. Tem uma reação que a gente viu, observou de vários fundos, né, e vários gestores, não só de renda variável, mas em geral, o pessoal vai bem, daí quando cresce, o fundo acaba tomando a decisão de migrar para a média, né, migrar para coisas mais, assim, com menos risco, com mais diversificação. A gente tem uma preocupação, como eu falei aqui, eu estou montando alguma coisa para a vida, que tem que ser atraente para pessoas de alta performance, tem que ser algo, acredito em trabalho em equipe, não acredito em genialidade individual. Acho que isso aqui enfim, a gente tem algo de desempenho maior e mais perene na medida que a gente consegue manter esse ambiente. Então, se eu for migrar para refletir num fundo aguado, eu vou migrar o fundo para a média, né, para a mediocridade, e isso vai ter impacto na minha equipe. Isso a gente não vai fazer. O tamanho maior o número maior de ações é isso que eu comentei. A gente está tendo a oportunidade de investir em coisas
em coisas que a gente, em empresas, algumas novas, algumas não tão novas, mas que estão em fase de crescimento, que estão nos dando acesso ao mercado, estão tendo acesso ao mercado de capitais agora, e acho que fica melhor a composição do fundo. A gente não mudou aquele central ali de ter, como eu falei, 6 ou 7 com 50%, 60% do fundo. Nas demais, que a gente são empresas que crescem, como eu falei, a velocidade muito maior, ter mais nomes. A dificuldade seria, né, se eu tivesse que escolher, né, se fosse uma escolha, poxa, foco versus a pulverização, né, pulverização da diversificação, mas eu tornaria mais aguado. O que a gente está tentando fazer aqui, com muito cuidado, é ter uma pulverização maior nessa parte do portfólio, mas com foco. Como é que você faz isso? Faz investindo muito em tudo aquilo que eu mostrei. A gente está preparado para isso, né? Uma equipe que vem sendo construída há muito tempo e que se investiu nela enormemente ao longo do tempo, né? É uma equipe preparada para isso. A gente tem não só uma, duas, não é simplesmente um grupo de 4, 5 sócios, mas é uma equipe grande. A gente tem, além de experiência, tem braço para ir atrás de informação, para dedicar tempo para fazer coletas de informação e análises super aprofundadas de um número maior de empresas do que teve no passado. Perfeito. O Felipe, que fez a pergunta, até respondeu aí, ó, excelente, entendido. Então, já puxando o gancho aí das posições menores, né, que você comentou, vamos comentar a entrada nos IPOs, né, a entrada nas empresas de tecnologia aí também. Primeira pergunta é se a gente participou de algum IPO recentemente. Participamos. A gente tem gasto Aliás, esse negócio tem tido bastante polêmica, tal. O pessoal fala de IPO, exagero, tal. A gente participou. A gente acha que a questão do momento de IPO ele é extremamente positivo para o mercado de capitais, no curto, médio e longo prazo. Nos dá, como gestores, mais oportunidades de alocar capital com mais escolhas, né? Fazer um trabalho diferenciado. Você tem mais empresas, né, que vêm a mercado, as pessoas não entendem direito ainda, não conhecem, a gente tem mais oportunidade para ter tanto a simetria de informação em geral, tal do alfa, quanto oportunidades mesmo de ter um portfólio exposto a fatores de risco diferentes, né, origens de risco diferentes no portfólio com esses IPOs. Então, a gente está olhando, a gente tem gasto bastante tempo da equipe olhando vários deles, a gente faz de forma seletiva, não é assim participar do IPO com o objetivo de ter aquela valorização no dia do lançamento. Às vezes acontece de ter uns exageros nesses momentos de IPO, então tem uma participação grande de pessoa física que às vezes se encanta com o IPO que aconteceu. Aconteceu tal tipo que aconteceu agora há pouco tempo atrás com a Mosaico, né? Era uma empresa que até pouco tempo atrás a gente conhece, tá muito próximo da empresa há bastante tempo, desde o ano passado, até muito pouco tempo antes dela fazer o IPO, a leitura que se tinha é que ela teria muita dificuldade de fazer um IPO, porque o entendimento não era, as pessoas não olhavam com bons olhos a empresa ia ter dificuldade. E aí veio uma percepção de, poxa, é uma empresa parecida com a Melius, né, que tinha feito um IPO ano passado e que teve um desempenho muito forte, naquele momento de tecnologia e tal. Falei, poxa, aqui tem todos os elementos para ser alguma coisa parecida com a Melius, vai ter o desempenho forte. Tal. Sei que era uma empresa com dificuldade no dia do IPO, a ação chegou a subir 90 e tantos %. Então, assim, exageros de percepção que acontecem no curto prazo. A nossa abordagem não é essa, a nossa abordagem é de pegar esses momentos de IPO e ter consistência na maneira como a gente trata a IPO. A gente se posiciona tanto com as empresas quanto com os bancos de investimento, não como alguém que vai ficar colocando ordens em todos os books aí para levar a participação, mas a gente se propõe a colocar a nossa real opinião tanto sobre a empresa quanto qual que é o nosso apetite para, assim, qual o tamanho da posição que a gente gostaria de ter ali. Isso é uma informação válida, tanto para o banco quanto para a empresa. O que acaba tendo de contrapartida? A gente normalmente é abordado pelas empresas até antes, né, em várias delas, muito antes deles considerarem o IPO,
para ter interação, entender como é que está pensando, discutir, inclusive, que tipo de valor faria sentido, o que não faz sentido. Com isso, a gente consegue ter, normalmente, um olhar, assim, ter mais tempo para entender o setor, entender tudo que a gente precisa para formar uma opinião mais bem fundamentada e participar, às vezes, até com uma sinalização de ancoragem, né, que é uma coisa que a gente vem fazendo há bastante tempo. A gente fez primeiro isso no IPO de Lynx, em 2013, que foi uma empresa que teve um sucesso enorme no mercado de capitais. Na época era uma companhia até do BNDES, que estavam querendo fazer IPO e não tinham muita clareza se teria ambiente para aquilo ou não, que era uma oferta menor, era uma oferta de 300 e poucos milhões, um setor novo para a economia, tecnologia não era algo que se tinha muita referência. E então a gente fez ali esse trabalho de arregaçar as mangas, conhecer o negócio em profundidade para dar uma sinalização, né, mais firme aí para a companhia e para os bancos que coordenam. É assim que a gente tende a participar dessas ofertas. Ótimo, Luiz. E aí fizeram uma pergunta especificamente de um IPO aí que a gente entrou, né? O Westwing. Você está otimista com a companhia? Eu tô, mas assim, é uma empresa que a gente conhece há pouco tempo. Ela, só para colocar em perspectiva, às vezes saem divulgações de que a gente passou de 5% da empresa, né? Ano passado a gente tinha passado de 5% do capital da CVC, foi uma coisa que foi muito falada, tal. A gente recebeu muita pergunta sobre isso. O Westwing foi um caso como esse, teve outros agora recentes também. Mas ela no portfólio ela representa 1,5%. Eu estou otimista com a empresa, mas é daqueles casos de crescimento muito forte em mercados que não estão definidos aí, né? Esse jogo não está definido. A gente está falando de e-commerce. Ela é uma empresa de e-commerce, mas dentro de uma categoria muito forte, numa categoria. A gente entende aqui, tem uma tese nossa em função de tudo que a gente está vendo acontecer com o varejo e com o e-commerce, é que você vai ter espaço para alguns poucos ganhadores no modelo de e-commerce horizontal, né? São os marketplaces que oferecem de tudo, né? Modelo Amazon, loja de tudo, e que entrega com a logística, enfim, diferenciada e uma gama enorme de produtos. Mas nesse ambiente também, para frente, vai ter espaço, acho que até diferenciado, para aqueles players que são verticais, né? O cara de algum segmento que ele tem um entendimento melhor, tanto sobre conteúdo quanto sobre hábito de consumo dos clientes e consegue oferecer ali uma experiência, no final das contas, tudo se resume a uma experiência de compra melhor para alguém que está buscando aquele segmento. A gente acha que o Westwing, nesse segmento de móveis e coisas, acessórios para casa, e eles estão expandindo um pouco as categorias, está fazendo um trabalho excepcional. E o que chamou muita atenção para a gente no processo todo nosso de análise da companhia é o tipo de recorrência que eles têm com a base de clientes deles. É um tipo de engajamento muito diferenciado. Eles tiveram crescimentos meio erráticos, né, durante um tempo, cresceram muito durante o ano passado, que todos os e-commerce cresceram, pandemia. Antes eles tiveram um período de crescimento menor. Dá para entender uma questão específica ali do que aconteceu, mas é uma empresa que investiu menos, né, na questão do crescimento via marketing e tal, e agora estão tendo a chance de fazer isso. Mas eles formaram uma base de clientes que é impressionante o nível de engajamento, né? Conseguiram ali com aquela ferramenta, inclusive, de descoberta, parece meio aquele negócio de scroll down, tipo Instagram, as pessoas meio acabam, tem um elemento aquele ali de viciar as pessoas por passar aquilo para baixo para ver o que é a próxima novidade que aparece aqui. Estão fazendo um trabalho bom de entrega, que era um ponto, enfim. Então, assim, estamos otimistas, mas de novo, é um jogo que não está totalmente definido, temos que acompanhar. Se a empresa continuar nessa trajetória, é possível que tenha uma participação maior no fundo para frente.
Tô até rindo aqui. Você falou que é 1,5% do fundo, mas na minha casa é tipo 80%, entendeu? Eu sou uma dessas da base aí, cliente. 80%, eu acho, viu? Se pegar lá, mais ou menos isso. É Eu que é, gosto muito. eu não sou muito fã dessas evidências anedóticas, né, que o pessoal faz. Puxa, pegou alguma coisa que ele viu na rua e traduziu isso para oportunidade de investimento. Tem muito disso. Eu não sou muito fã desse tipo enfim, de paralelo aí, mas é impressionante mesmo. Vou te falar que veio dessas evidências próximas aqui, das pessoas que, enfim, que estão aqui na equipe e esposas. É impressionante. Tem um negócio que vicia, né? É, o problema, o cartão já fica cadastrado lá, não precisa nem botar os dados de novo, aquela coisa é complicada. Mas, enfim, ô Luiz, antes da gente. O nosso próximo tema aqui são papéis específicos, tá? Mas eu queria só interromper, porque veio uma pergunta aqui, perguntando dos 32 nomes que a gente tem na carteira, né, perguntando de portfólio ainda, né? Quantos nomes estão no índice Ibovespa? E aí eu queria só que você projetasse uma última vez, que eu acho importante esse slide que o pessoal tem na cabeça, aquela parte dos setores em comparação com o Ibovespa, só porque às vezes entrou gente que não viu isso, e o Caio, que é nosso trader, está acompanhando aqui, ele puxou aí também essa resposta sobre, né, das nossas posições, falando que 1/3 das posições que a gente tem no fundo compõe o Ibovespa. Aí só para o pessoal ter em mente, que aí a gente entra para falar de papel e não. Até para mostrar os IPOs também, né? Tá. Isso aqui que. Vamos falar em termos gerais também, né? Não preciso estar se expondo. Acho que não é do interesse dos nossos investidores também ter uma exposição completa, assim, de tudo que a gente está fazendo ou pensando em fazer. A gente está falando em termos gerais aqui, a ideia de ser totalmente transparente, mas aqui está no termos agregados o que você pediu, né? Aquele slide que mostra como é que a carteira está composta em termos de agregação dos macrosetores, né? Então, comparando com o Ibovespa, que está aqui no vermelho, né? Tinha mostrado a grande diferença acontece nos setores de commodities, né? O Ibovespa tem ali uma parte de 37% que são as empresas que é exportadora de commodities, ou produtora de commodities, Vale, Petro, as siderúrgicas, as empresas de papel e celulose, as exportadoras de proteínas, e a gente tem um percentual bem menor, e é basicamente em exposição em Vale, Petro e Suzano, e uma outra componente bem representativa do Ibovespa está nos grandes bancos, e que a gente não tem na carteira hoje. Então, ali tem uns 20% do índice, e a gente não tem. Então, tem essas. Em nomes específicos ele é bem descasado, mas em setores também ele tem uma diferença importante em relação ao índice. Não, bem legal, é só para o pessoal ter em mente, né, essa descorrelação. Obrigada, Luiz. Então, vamos entrar na parte dos papéis, já que você está falando das commodities. Uma pergunta aí, o pessoal quer saber, sobre o case Petrobras, né? Voltaram com a Petrobras? O que motivou voltar ao investimento após uma saída no meio da crise? Voltamos à Petrobras, voltamos no final do terceiro trimestre do ano passado, e o que a gente fez com o Petrobras durante a crise e depois da crise, por que a gente voltou, né? Petrobras, para a gente, é um caso de... A gente já tinha uma posição bem relevante antes da pandemia. É uma empresa que a gente enxergava uma companhia, em termos de, assim, de valorização da ação descontada, não só descontada, mas com perspectivas de entregar retorno para o acionista naqueles preços ali muito favoráveis, e que vinha internamente passando por um processo de transformação, enfim, arrumação do que foi feito, de desarrumação com a companhia no período ali até 2015, né, na época do governo Dilma, onde a empresa acabou assumindo um endividamento gigantesco, né, em função de uma composição de coisas, ali, investimentos errados, investimentos bastante improdutivos que tiveram que ser feito write-off, né, quase 100 bilhões de reais de write-off em ativos dessa empresa que foi feito, um pouco da roubalheira, um pouco não, uma roubalheira gigantesca, mas
mas o número que se apurou lá é por volta de 20 bilhões de reais, mas ficou pequeno até quando comparado com as barberagens, né? A barberagem de investimento errado e da política de preço, né? A empresa lá atrás ela importava gasolina a um preço e vendia a um preço mais baixo aqui no mercado interno em função de uma direção aí do governo. Então isso levou a um prejuízo só nesse item a uns 120 a 150 bilhões de reais para a empresa. Então ela acabou se tornando uma empresa super alavancada e vinha passando por um processo agora nos últimos anos de melhoria de gestão, né, de eficiência de despesas, na medida do que dá para fazer dentro de uma empresa estatal, que é totalmente limitada, mas também numa jornada aqui além da questão de preço do petróleo, que melhorou bastante, então ajudou bastante a reduzir a alavancagem da companhia, mas num processo de racionalização da base de ativos da empresa. Então, ela tinha de tudo, a Petrobras, e estava passando por um processo de venda de ativos, dos ativos que trazem retorno menor, né? Então, refinarias era a ideia, né? Alguns itens de produção mais antigos, distribuição, enfim, um monte de ativos. Ela chegou, em 2019, a vender, foram 16 bilhões de dólares de venda de ativos no único ano. O resultante disso, né, quando esse processo evolui, é a empresa ficando cada vez mais focada naqueles ativos com retorno mais alto, então ela vai ficando com um economics melhor ao longo do tempo, né, que deveria ser negociado a múltiplos melhores, só sobra o que é melhor, mas tem um outro efeito também que é dela conseguir fazer uma redução de quadro pessoal, né, saem ativos e saem pessoas também junto com esses ativos, o que é muito difícil fazer numa estatal. Então, ao longo do tempo, está acontecendo uma privatização, vamos dizer assim, aos poucos da empresa, né? Uma redução do peso da estatal na companhia. Então, esse era um processo de muita geração de valor. Quando aconteceu mas ela continuou sendo uma empresa de produção de petróleo e derivados, né, cujo principal item aqui que vai determinar a lucratividade da companhia é o preço do petróleo, né? Se tiver uma produtora de petróleo com o petróleo a $60 é uma coisa, com o petróleo a $30 é outra completamente diferente. Dependendo do nível do petróleo, ela não gera lucro. Como tem uma incerteza enorme sobre essa variação de petróleo, de preço do petróleo, normalmente as empresas produtoras sabem que lidam com essa incerteza, que ninguém tem uma capacidade de prever essas oscilações com precisão, né? Os que tentam erram muito, erram assim brutalmente, e então a maneira de lidar com esse risco é ter alavancagem menor. A Petrobras vinha nessa jornada, né, com venda de ativos, racionalização, com uma redução do endividamento dela. Ela saiu de 5 vezes a alavancagem, né, o tamanho da dívida sobre a geração operacional de caixa dela lá na época de 2015 para 2 vezes, né, tá bem melhor. Aí o que acontece? Mas ainda bem alavancada para o tipo de característica da operação de uma empresa petroleira. O que aconteceu na crise foi que, com toda a incerteza sobre o impacto que a economia teria no mundo todo, a consequência para commodities, e no momento que aconteceu essa crise, a gente olhava para estoques de petróleo no mundo, foi uma infelicidade enorme assim, de se pegar uma crise no momento onde os estoques de petróleo estavam tomados, né, no mundo todo, né? Dava para enxergar assim, até assim, são cargueiros de petróleo sendo usados assim, em quantidade como estoque, né? Então estava tomado. Então, a consequência disso seria preço de petróleo muito mais baixo por um período muito indeterminado, né? Nossa visão, assim, uma grande incerteza que se colocou sobre uma empresa petrolífera, alavancada, tendo os seus preços reduzidos ao ponto, chegou a valor negativo, né, no mercado futuro, né? O petróleo caiu brutalmente. Tinha uma incerteza em relação a quando isso ia voltar. Então, assim, ela foi submetida, em função de tudo que aconteceu, a um nível de incerteza de curto prazo e que poderia ter consequências de médio e longo prazo, dado o nível de alavancagem da companhia. Então, com todas as incertezas que a gente estava vendo naquele momento, a gente achou que fazia sentido reduzir essa incerteza através ali tinha incerteza demais
nova, né, para a nossa visão naquele momento. O que acabou acontecendo foi que o petróleo teve um momento muito, muito ruim, e depois teve todo um estímulo para a volta da recuperação econômica, enfim, teve um momento aqui de uma surpresa da reação dos bancos centrais, principalmente do Banco Central americano e do Tesouro americano, enfim, foi coordenado aqui um estímulo fiscal e monetário gigantesco, e isso teve todo um impacto aqui para commodities também, foi um dos itens que acabou levando para a valorização das commodities e do petróleo. E depois de um tempo, quando as coisas já estavam mais claras, né, essa grande incerteza tinha passado, a gente voltou para o case, porque achava que tinha uma grande chance daquele nosso case original ser mantido, né? Então, foi essa a razão para a gente voltar. Ótimo. Só para encerrar a Petrobras, veio uma pergunta aqui pelo chat, acontecimento recente, né? Em Petro, a intervenção política é vista como um problema, principalmente em 2022, eleições. Apesar de Longon, a casa inclui esse risco na análise e de que forma? Olha, a gente tem que ter a gente coloca isso na análise, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente faz é ter a consciência, a percepção de que a gente não vai ter um diferencial nessa análise de ler a cabeça do político, né? Afinal das contas, uma estatal ela tá exposta a vontades políticas, né? Isso é um risco, isso é incerteza, né? Então a gente calibra, né? Coloca isso na nossa percepção de risco e vai calibrar a posição conforme essa percepção. O que a gente acha, fala especificamente sobre influência política, tá, é muito ruim, né? A influência política no passado levou essa empresa, a empresa que tem do lado operacional tanto ativo, um corpo técnico espetacular, ela é líder de desenvolvimento de tecnologia em várias fronteiras aqui de produção de petróleo e técnicas. É uma empresa que tem um lado técnico muito forte, uma base de ativos enorme, e foi ainda quase que destruída por decisão política, né, decisões erradas. Então tem um risco enorme. Agora, dado o que aconteceu no passado, lá no governo Dilma principalmente, né, não só Dilma, mas a decisão de investimentos, de fomentar a indústria nacional, não veio só dela, né? Esse negócio veio de antes, uma participação grande dela, mas a mexida em preço foi dela. Dado tudo que aconteceu ali, na época do governo Temer foi colocado uma série de salvaguardas aqui para proteger a companhia, a governança da empresa. Então, foi mudado o estatuto da empresa, né? Você tem regras para mudança para apontamento de diretores, de líderes da companhia, você tem regras para... A empresa foi processada lá fora, né? Tem um class action que aconteceu nos Estados Unidos. Então, as pessoas acabam sendo expostas na pessoa física, né? Em função dessas atitudes. E foram colocadas regras, né? Então, hoje, né, e tem regra para, inclusive, a política de preço. Hoje, para se mexer com isso, dá para mexer, dá para fazer. Se tiver alguém realmente imbuído da tarefa, um governante do executivo, um presidente, que quer mexer de fato, ele consegue, mas ele vai ter que ir atrás de uma exposição custosa, né? Ele vai ter que chamar assembleia para piorar a governança da companhia. Quer dizer, é um movimento bastante agressivo e bastante, enfim, bastante antagônico com essa visão de liberalismo, né, que se fala, né, liberal. Aqui de fato, a mão pesada do Estado entrando para piorar a governança da companhia, se isso for feito. Então, assim, é difícil, não dá para cravar que não vai ser feito. Nos parece aqui que tem muito mais aqui um negócio de jogar para a torcida, né, porque tem uma parte ali do eleitorado, dos caminhoneiros, que parece que o Bolsonaro ele dá um peso grande para isso, então tem um pouco de jogar para essa turma. É difícil saber o quanto que vai levar até as últimas consequências esse negócio de mexer nas questões essenciais da empresa, né? Agora, dado tudo isso, por que a gente está investido, já que tem esse risco? Do outro lado, a empresa parece extremamente descontada. Ela negocia, como é um caso parecido com a Vale, aqui com itens diferentes, mas a 3 e poucas vezes o valor da empresa sobre a geração operacional de caixa da companhia. É um dos níveis mais baixos históricos, assim. Então,
se nada acontecer, ela meio que se paga, né? O investimento se paga em pouco mais de 3 anos, né? Então, um pouquinho mais de 3 anos. É muito, assim, é muito aquele conceito que se tem lá de margem de segurança, né? Esse é um dos cases onde a margem de segurança é enorme, apesar do risco. Ótimo, Luiz. Muito esclarecedor. A gente está indo para 1h30 de live, está com 2 horas, essa sala vai cair. Então, a gente está chegando no final, mas todas as perguntas vão ser respondidas, tá? A gente vai falar só mais duas aqui de papel. A gente vai entrar na da Isabela já, tá, Isabela, que você mandou, já está anotadinho aqui, de Exetec. Mas antes dessa, tinha uma prévia que veio lá do box do Instagram, né? Que já estava aqui na nossa pauta, que é quais foram as principais ações do fundo que andaram bem no ano passado. Das que a gente já tinha no portfólio, porque a gente teve ações que a gente já tinha no portfólio que foram bem, a principal foi das principais ali, que eram entre as principais posições do fundo, a Notre Dame Intermédica foi muito bem, era uma empresa de saúde, né? Na época da pandemia, a ação chegou a despencar, e essa foi uma que a gente teve uma leitura bem correta do que ia acontecer. As pessoas tiveram uma leitura assim, meio de bate-pronto, que a empresa, no meio de uma pandemia, uma empresa de saúde vai sofrer, por óbvio, né? E a nossa leitura é o contrário, essa empresa vai ter um benefício de curto prazo, de médio e de longo prazo, né? Ela é uma das poucas ganhadoras de toda essa mudança que aconteceu. Foi fora a questão de e-commerce, tecnologia, tal, que foi um grande ganhador, ela era das empresas de economia tradicional uma das poucas ganhadoras. E por quê? Porque ela é uma empresa que vende planos de saúde, mas ela opera de forma integrada, né? Tem toda uma parte grande dos planos que usam a rede própria de hospitais e clínicas para atender os seus consumidores do plano de saúde, e com isso ela consegue fazer um controle de custos e despesas melhor e entregar daí para o mesmo nível de serviço um preço menor. Então ela tem naturalmente ela vem ganhando espaço de mercado, né? Então market share tanto de forma orgânica aos poucos, quanto vem comprando, fazendo aquisições com esse modelo de negócio vencedor. A gente entendia ali que na pandemia a reação seria as pessoas fugirem dos hospitais, né, ficarem, o último lugar que você quer ir no meio de uma pandemia é no hospital. Então, ia cair muito os custos da empresa e despesas no curto prazo, foi o que acabou acontecendo. Então, ela teve, no final das contas, um aumento de margens de curto prazo e que geraria também um problema para quem são as empresas alvo dela, né? Tem comprado hospitais regionais, né? E os hospitais que vão ficar vazios vão ficar com problema. Então, vai ser um ambiente muito bom para um consolidador como a Notre Dame comprar a empresa. Foi o que aconteceu. Então, foi um caso de bastante sucesso. Uma outra que a gente tinha na carteira, numa posição menor, era uma das periféricas, que está há muito tempo na carteira, a gente aumentou ela para uma das principais posições e foi muito bem, foi BTG. Isso a gente aumentou ela num momento ali de crise, né? Foi uma que teve um desempenho muito bom das antigas. Das novas, a gente acabou entrando em Vale, que foi bem, a gente entrou em Suzano, que foi muito bem, e a gente entrou em Via Varejo, né, que foi bem durante o ano e foi mal agora, recente. Então, ela teve, foi bem, foi mal. Boa. Então, papel falando de Petrobras, falando das principais do ano passado. Vamos para a pergunta da Isabela. Desculpa, esqueci. Natura foi muito bem também. Era uma posição que a gente tinha no passado, tinha saído porque achava que estava meio, talvez um pouco exagerada no final de 2019, voltou na época de pandemia, foi muito bem. Boa, beleza. A pergunta da Isabela é sobre a Exetec, né? Quando a gente estava falando de Exetec lá, quando se mostrou o gráfico dos 10 anos, dos 11 anos, ela perguntou qual o impacto a gente enxerga na alta da Selic e abertura da curva longa nas incorporadoras, especificamente aí na Exetec. Elas reagem muito a essas sinalizações macro. De fato, o melhor ambiente possível para as incorporadoras é quando você tem a curva de juros baixa do jeito que estava antes, né? Com esse aumento de curva de juros, você acaba onerando os termos do financiamento de longo prazo
imobiliário, né, que é um dos itens relevantes aqui para impulsionar a demanda. Então, tem, de fato, um impacto aqui para esse setor, para esse segmento, em função desse aumento da curva de juros. Perfeito, Luiz. Bom, papéis, as perguntas que a gente tinha eram essas. Só complementar essa Claro. pergunta, que foi uma coisa. A EZTEC tem uma característica diferente, foi uma das razões pela qual a gente optou por fazer posição nela e não nas outras lá no começo, que era meio que uma visão de que, sobre a alavancagem da companhia, né? Eles tinham uma visão muito diferente do resto das empresas do setor. A empresa ela não opera com endividamento, né, nas suas operações próprias, ela prefere operar com caixa próprio. Então, reconhecendo que está falando aqui de uma operação cíclica, né, é um setor que trabalha com uma conversão de caixa num ciclo muito longo, né? As empresas fazem investimentos assim, na compra de um terreno, ou começam a lançar imóveis, geralmente em momentos onde a economia está apontando para coisas boas, né? Só que demora, às vezes, 4, 5, às vezes fica 6 anos para você coletar o caixa que vem quando acontece o repasse das unidades adquiridas para os bancos e coleta dos recebíveis que ficam no próprio balanço das companhias. Então, aqui no Brasil, quando a gente vive aqui de uma crise a cada 3 ou 4 anos, tem muito disso, essas empresas errarem no otimismo no pico do ciclo, depois terem que conviver com o endividamento lá no momento muito ruim. A EZTEC nunca fez isso, a EZTEC sempre operou com caixa própria. Então, essa questão da curva de juros longa, ela pode, para as outras empresas do segmento, as endividadas, também ter um outro efeito aqui, que é piorar a condição de refinanciamento das companhias, né? Para a EZTEC isso não é um problema. Ótimo, você até já responde uma outra pergunta que a própria Isabela também fez, que era por que a análise fundamentalista do fundo não considera o cenário macro? Aí deu um exemplo de EZTEC entre 2013 e 2016, já que na época a expectativa para o setor era desanimadora, porque continuaram investindo ao invés de sair e eventualmente voltar depois. E você comentou, né, porque ela tem uma execução completamente diferente ali das demais ali do setor, né? Ou seja, a gente... que não é que a gente desconsidera, não é isso não, é que a gente... Óbvio que a gente, quando olha uma empresa, não posso fechar o olho para o que está acontecendo em qualquer ambiente que ela está inserida, né? E o macro entra nisso. O que a gente acha que, conclusão da análise da nossa natureza, do que a gente faz bem, é de que a gente vai ter um diferencial muito maior em entender essa dinâmica micro e específica das companhias do que essas mudanças, né, de macro, né, que acontecem. Se a proposta for tentar pegar todas essas mudanças do ambiente macro, é uma outra abordagem, né? A gente acha que a gente vai ter uma dificuldade maior de gerar retorno tentando entender todas essas mudanças de humores macro que acontecem, às vezes, múltiplas vezes no mesmo ano, né? Então, e é outras coisas que você está se olhando, né? Está se olhando, putz, o que é a sinalização do Banco Central brasileiro, do Banco Central americano, enfim, é uma outra... Não é que a gente não olha, não. A gente olha para macro, mas nesse contexto, entender onde as empresas estão inseridas e tentar entender os ciclos de longo prazo, né? Para entender em que ponto do ciclo a gente está. Pode ser que a gente erre de tempos em tempos essa visão, né, do macro no Brasil, que ele flutua demais. Mas mesmo se a gente errar mais do que a gente erra no outro, né, que é a análise micro, o nosso histórico, a gente está confortável que a gente acerta tanto lá no outro que acaba compensando. Beleza, respondido, Isabela. Ela agradeceu aqui, ó. O pessoal está agradecendo. O povo está gostando tanto aqui, Luiz. Estão falando aqui que você deveria fazer todo mês, tá? Ó, joguei. Viu quem falou isso aqui? Foi Felipe. Joguei que a deixa, ó. Vai que rola. Tô brincando. Tô vendo que eu vou ser cobrado. A gente tenta organizar sempre. Vou ser cobrado internamente, então. Tá certo. A gente tenta organizar sempre que for possível aí na agenda do Luiz também. A gente preza por essa transparência. Aí, ó, o pessoal gostou, tá gostando aqui. Uma
dúvida que surgiu aqui durante a conversa, tá, Luiz? E a gente já tinha uma dúvida parecida, que a gente vai voltar aqui para o tema de Venture Capital, quando você apresentou lá. O pessoal ficou confuso, ele não entendi se o Equitas pensa em entrar em startups, e a pergunta que a gente já tinha sobre isso, né? Como vocês estão utilizando o Venture Capital para a estratégia do fundo aberto? Aí, só para você explicar essa questão aí, o que é no fundo aberto, o que é o Venture Capital, onde que estão essas caixinhas aí, como um influencia no outro. Tá, hoje a gente investe em Venture Capital, hoje a gente não tem um produto aberto para investir em Venture Capital. O que é, quando eu comentei lá da origem da nossa relação com o Venture Capital, né? Por que motivou a gente a buscar essa atividade e o que motivou lá o Felipe Manzano, que, como eu falei, é um negócio feito de pessoas, e não só de pessoas individuais, mas de pessoas num conjunto, que a gente acha que a gente consegue fazer. Eu estou falando de clichês aqui, mas é somar 1 mais 1 e dar 3, né? Tem uma dinâmica aqui de trabalho em equipe que a gente acha que é muito, enfim, ela é muito vencedora. E do lado dele tinha lá tem uma visão, um desejo, né, de fazer a migração de empreendedor para investidor, e ele, de forma totalmente legítima, ele quer criar o track record dele, e eu acho que é legítimo, em pouco tempo, ter um fundo em pouco tempo, não sei em quanto tempo, mas em algum tempo vai ter, possivelmente, um fundo de Venture Capital do Equitas VC, e tocado lá pela equipe do Felipe Manzano. Hoje, o que a gente fez, de acordo com ele, foi para a gente oferecer isso para investidores. Vamos criar um track record, né, um produto novo, uma área nova para a gente, e vamos testar, né, primeiro. A gente montou um plano de negócio junto com ele, baseado em planos, né, e o plano sempre tem que ser testado na realidade. A gente, antes de começar inclusive a fechar nossa parceria, teve um período de adaptação aqui, de testar hipóteses, né? A gente tinha uma visão lá. Qual que era a visão? De que esse mercado de Venture Capital tem, de forma desproporcional, dinheiro tem sido atraído por empreendedores que se colocam muito bem como líderes e têm uma boa visão de negócio, e que tem menos dinheiro que deveria ter sendo alocado para empreendedores com um perfil técnico, que tem um diferencial técnico muito forte, um domínio de uma tecnologia muito específica, e que talvez não conheçam tão bem do processo de como é que eu vendo isso, como é que eu levo para o mercado. Como a experiência dele como empreendedor foi muito na linha de lidar com empresas que montaram essa, que se chama de máquina de vendas, a tese era, se a gente tentar identificar esses fundadores diferenciados, do ponto de vista técnico, e conseguir ajudá-los no desenvolvimento dessa parte comercial e de máquina de vendas, a gente tem um ganha-ganha, né? Um ganha tanto para nós como investidores, quanto para esse ecossistema de fundadores. Isso foi uma tese que a gente estava pensando inicialmente. A gente resolveu daí alocar recursos nossos próprios para testar isso, e tem se mostrado extremamente válida a tese. A gente está muito otimista com o que a gente está vendo lá. E agora, do nosso lado, né, eu tenho, quando penso Equitas, eu mostrei tudo que a gente fez aqui de desenvolvimento nos últimos anos, e tem vários planos para frente também. Eu quero conseguir ter uma equipe muito bem formada para investir em companhias em todos os ciclos, né? A gente está vendo, como eu falei, tem um momento novo aqui de quebras aqui de barreiras de entrada. Nunca foi tão fácil empreender e desafiar modelos aí mais estabelecidos, e isso vai continuar. E tem uma criação de valor enorme que tem acontecido nessas empresas fora do mercado de capitais, na fase anterior, na fase pré-IPO, na fase inicial das companhias. Então, a gente, pensando como oferecer enfim, produtos de alta performance diferenciados para os nossos investidores, a gente vai ter que ter a capacidade aqui de investir nesse ciclo completo, desde lá do começo até empresa em fase de aceleração, e até depois de IPO, que é o que a gente já tem de histórico. E a gente foi daí, tomou a decisão de ir lá no começo, sim, a gente já tem expertise histórico de empresas maduras, vamos começar lá do início, em fase ainda bem inicial, primeiro dinheiro, às vezes em empresas que são pré-operacionais, e vamos completar essa expertise aqui, essa capacidade de
de investir no ciclo todo ao longo do tempo, com calma, dependendo das pessoas, dependendo de a gente aos poucos testando as nossas hipóteses. Então, essa foi a visão. Agora, o que tem contribuído hoje para o fundo aberto, né, para o fundo que a gente tem aqui, o Selection, que não pode investir em empresas de capital fechado? A interação com a equipe do Venture Cap tem sido, assim, eu diria, uma oxigenação para a equipe brutal. A gente sempre fez isso ao longo do tempo, de trazer pessoas, de vez em quando, de fora desse ambiente de mercado financeiro com visões diferentes. Você traz um cara de consultoria, um da McKinsey, que vem aqui dar ideias novas, ou um cara com um perfil um pouco diferente. Sempre foi um cara quantitativo, sempre foi algo que a gente viu com muitos bons olhos para desafiar alguns padrões que a gente acaba formando aqui dentro, trazendo coisa nova para a gente aprender. Eu tomei a decisão aqui meio, não dá para ver que o escritório está meio vazio, o pessoal está em casa, mas o Felipe senta a gente senta em bancada, senta exatamente na minha frente. E a ideia disso, ele tá circundado aqui da equipe de research, para ter até interação física com o time de VC. Então, nesses temas todos que a gente está falando de tecnologia, e aí não é só empresas IPO, mas as empresas maduras também, que quase todas elas, fora algumas assim muito de economia de ativos pesada, mineradoras, até em siderúrgicas, tem hoje um uso de dados que você não tinha no passado, mas assim, lidar com dados e lidar com digital é alguma coisa que está impactando empresas de A a Z em graus diferentes. Ele tá nos trazendo aqui uma capacidade de ter um entendimento sobre elementos fundamentais para conhecer essas empresas que a gente não tinha antes. O que é importante entender aqui? Como é que está a arquitetura de sistema dessas empresas? Como é que as empresas hoje um elemento de gestão que era sempre foi algo muito importante, mas que tomou uma relevância muito maior do que era no passado? Como é que essas equipes interagem? Como é que elas atuam de forma multidisciplinar em unidades menores, com objetivos claros de curto prazo para entregas recorrentes, num ambiente onde é permitido você testar, errar, aprender com o erro e tentar melhorar? Essa é a dinâmica do desenvolvimento de tecnologia que está permeando as empresas dos mais variados segmentos. Esse é o tal do Agile, né, que o senhor falava bastante. Então, esse olhar sobre esses elementos, arquitetura do sistema, uso do sistema, qualidade das pessoas, a gente ganhou muito com essa interação. E tem coisas daí específicas. Estamos falando aqui de Via Varejo, que é uma empresa que está passando por um processo de transição aqui entre o que era uma empresa física para um elemento digital maior. Entender essas coisas específicas, o que está sendo feito de fato na arquitetura do sistema da empresa e que vai permitir para ela colocar assim, serviços específicos com uma velocidade maior. A gente entra no nível de detalhe de conseguir ter interações com gente que é prestador de serviço próximo, ou semana passada teve um exemplo aqui a gente ficou sabendo através de uma publicação estrangeira de um uso de uma aplicação por parte das equipes técnicas da Via Varejo. Não conhecemos isso aqui. Em pouco tempo, através do pessoal do VC, a gente teve contato daí com gente que é ultra especializado naquilo, quer dizer, cara que é desse ambiente de desenvolvimento, que conhece as aplicações e consegue traduzir para a gente o que aquilo ali quer dizer, o que aquilo pode querer indicar em relação ao estágio de desenvolvimento das equipes de desenvolvimento da empresa, né? Então, tem nos trazido um conhecimento que a gente simplesmente não tinha e que eu não tenho dúvida que vai ser, enfim, fundamental daqui para frente. Perfeito, Luiz. Então, bom entender que são veículos separados, apesar de um trazer uma riqueza ali para o outro. Eu tô ficando aflita que essa sala vai cair em 7 minutos. A gente tem algumas perguntas de macro também. Eu acho que eu vou deixar a bola de macro com você aí, vou mandar perguntas, você vai respondendo e uma hora vai cair aqui. E aí a gente complementa depois ali. A gente vê como que a gente complementa e manda essas respostas para você, ou responde direto para a pessoa que mandou. Agora, eu só queria fazer um comentário, que eu estou lendo os comentários de vocês, e eu estou lendo aqui da equipe também. O Paulo, que é um sócio da Equitas também, ele, quando a gente estava falando de EZTEC, ele pediu para eu complementar aqui, falando que a gente não saiu da posição, né, no momento lá que ela comentou, que a Isabela comentou,
mas as exposições elas são reduzidas e aumentadas ao longo do tempo, à medida que os fundamentos vão sendo ali reavaliados, né? Como a gente disse, estão sendo constantemente reavaliados. É verdade, é verdade. Falar... É verdade, é exatamente isso. A gente não fica... a gente calibra as posições conforme a percepção de risco e incerteza. Naquele caso lá atrás de Zetec foi belíssima lembrança do Paulo. A gente, naquele momento de maior incerteza no macro, com possíveis implicações sérias para o setor como um todo, a gente reduziu a posição de Zetec bem e manteve ela e depois voltou a aumentar. Então agora, por exemplo, mais recente, ela está menor no portfólio, já teve maior, já teve essa posição específica, ela variou no nosso portfólio de 4% a 8% em ciclos longos ao longo do tempo aí. Então tem essa característica na dinâmica da atuação que a gente tem com as empresas, com as ações. Perfeito, Luiz. Então, a última pergunta, para os últimos 5 minutos, já agradecendo todo mundo pela participação. Visão macro. Vou colocar aqui uma pergunta e aí se você fala macro de uma forma geral. Com a mudança no legislativo e vacinas, a tendência no curto prazo é alta no Ibov? Acho que sim. Você já deu uma resposta curta, eu acho que sim. Acho que a gente está vivendo um ambiente externo muito favorável, assim, a composição de juros baixos, com uma aceleração econômica forte depois da saída da pandemia. A pandemia está meio lá fora, está mais ou menos contratada, que ela deve acabar aí por volta de maio, junho nos Estados Unidos, um pouco mais para frente na Europa, mas assim, vai ter prazo para acabar. O impulso que foi dado do lado fiscal é gigantesco. Já tem vindo os dados de recuperação na economia americana e vai se intensificar. Então vai ser muito provavelmente viver com um boom econômico nas economias centrais. Já está em recuperação muito forte na Ásia, vai acontecer nos Estados Unidos isso, e nesse ambiente de crescimento global, mercados emergentes menos relevantes, como se tornou o caso do Brasil, infelizmente, cada vez menos relevante no cenário global, acaba sendo meio arrastado, né? É um ambiente de vento a favor. Então, a gente tem que fazer muita besteira aqui interna para se contrapor esse vento a favor. Sempre dá para fazer, a gente tem um histórico de fazer besteira, mas acho que é isso, vai ter que errar muito para não ser um ambiente bom. E acho que já está, nesse momento agora, já está bem precificado esse ruído local que foi intensificado nas últimas 6 semanas. Acho que a gente está num ponto onde está muito mais para baixar um pouco a fervura e a gente ter um ambiente melhor do que o contrário. Tá ótimo. Então, considerações finais, Luiz, aí, por favor. Eu vi que teve uma pergunta aí se era para ir embora do Brasil, um negócio meio... Teve, mas a gente tem 3 minutos, vai. É hora de ir embora desse país e migrar os investimentos para um lugar mais sério? É a última. Eu acho que não, a gente sempre se decepciona com o negócio de... óbvio que tem que ter uma parte de diversificação, dependendo da condição de cada um, uma parte do portfólio diversificado fora, mas assim, o Brasil é um país de muita oportunidade e a gente vive de crise em crise, decepcionando a cada 3 ou 4 anos aqui, vivendo um susto, mas ele é um lugar de oportunidade, tem muito para ser, tem escala, é um país grande, que tem uma população, assim, um mercado consumidor potencial gigantesco e tudo para ser feito, né? A gente está atrás em quase tudo aqui, então atrai, né? Uma coisa bem emblemática para mim nos últimos anos, assim, se fala muito das unicórnios, das empresas unicórnios que passaram de 1 bilhão, startups que passaram de $1 bilhão. Tem algumas assim que todo mundo conhece, né? Nubank, o Rappi, Acreditas no mercado de crédito, a Log no mercado de logística. Essas empresas todas que eu falei foram fundadas por estrangeiros. Assim, alguns europeus, né? Acreditas, espanhol, a Log por um francês, que tem o conhecimento, o relacionamento lá nos mercados deles e vieram para o Brasil, mudaram, se aculturaram com o Brasil por enxergar essa oportunidade. No caso, no Nubank, causou essa revolução toda aqui. O fundador é um cara que é um colombiano, mas que morava nos Estados Unidos e se fez uma carreira de muito sucesso nos Estados Unidos, poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo, ele escolheu fazer a vida dele aqui, empreender no Brasil em função da oportunidade que ele viu. Então, assim, é um lugar e a gente vê, apesar da dificuldade do mercado de negócios, é um ambiente que é propício, que permite criação de riqueza, né? Então, é disso que a gente está atrás, tentar entender
essas oportunidades e se posicionar para elas, mas que tem oportunidade a gente não tem dúvida nenhuma. Então não vai embora do Brasil, não. Sucesso, ótimo. Bom, gostei dessa resposta. Bom, acho que a gente respondeu 100% das perguntas que foram enviadas, né? Perguntaram aí de Bovespa para o final do ano, mas, putz, não sei se essa eu vou arrisca passar. isso aí. Não, essa eu vou passar. Essa, gente, não é o que a gente faz aqui, né, Luiz? Me pergunto isso desde que a gente começou aqui a Ectos, desde fazer gestão em 2006, são 15 anos, e eu nunca respondi essa, não vai ser agora que eu vou responder. É isso. Bom, então, considerações finais aí, por favor. Não, tá joia. A gente, acho que, enfim, a gente abordou de vários aspectos. Se ficou mais alguma questão, a pessoa quiser ter mais uma interação em relação a algum ponto específico, a gente está sempre à disposição aqui para responder. É isso, vamos organizar mais vezes. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Luísa, aí, pelo seu tempo, pela sua dedicação aí com a atender todo mundo. Obrigado, Lorena. Obrigado, Daniela, aí pelo suporte, e obrigado a todos aí pela participação. Um grande abraço. Boa noite, pessoal.